Bom dia para quem está aqui, para quem vai assistir depois. E eu começo essa aula pedindo para a gente dar uma respirada bem profunda, para entendermos, trazermos para o entendimento, para o sentir toda a simbologia que esse momento representa e o que representa para o feminino. E nessa respiração bem profunda, eu vou tirar uma cartinha aqui para gente. Me saiu, nossa, uma frase grande. Pense em recurso, de maneira abrangente, não apenas monetária. Você e sua força de realização são seu maior e mais importante recurso. Em seguida, olhe à sua volta e perceba tudo que tem ao seu alcance: pessoas, ferramentas, contatos, e agradeça. Nossa, uma carta bem conectada com a primavera que entrou agora, às 9, a energia da primavera entrou agora às 9h45 da manhã. E ela traz algumas simbologias importantes que eu vou dividir com vocês. Vou colocar lá no grupo para a gente partilhar a tela e vocês também verem essa simbologia que a gente vai trazer agora. Deixa eu dividir tela aqui. Aqui está um resumo do que cada estação representa no corpo feminino e na psique feminina. Então, quando a gente estava no inverno, até ontem, nós estávamos aqui, ó, lua nova, inverno, como se a gente estivesse menstruando. O que que isso significa? Que é um momento de recolhimento, né? Quando a gente menstrua, é um momento de recolhimento, de acolher e deixar fluir, né? Aquilo que precisa passar sobre nós. E aí tem o arquétipo da sábia por trás disso tudo. Agora, nesta noite, a sábia foi dormir um pouquinho, descansar, porque ela ficou alguns meses trabalhando aí na sua cabeça para você pensar no que você desejava, no que você queria, no seu planejamento, o que você iria fazer, né, como iria fazer. E agora ela foi dormir nessa noite e acordou, despertou nesta manhã às 9h45 a nossa donzela, né? Então a primavera tá com a lua crescente e tá aqui como se a gente estivesse no período de pré-ovulação. Então a gente está mais disposta, a gente está mais alegre, a gente está mais disponível, a nossa curiosidade, a nossa sapequice, a nossa capacidade de sonhar está mais desperta. Então são meses para, além da gente fazer, a gente acolher aspectos da nossa donzela, né? É muito interessante notar toda essa simbologia. Depois, no verão, a gente vem com o arquétipo da rainha, lua cheia, como se a gente estivesse ovulando. E aí é momento, assim, de realmente se impor naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer, né? Porque a gente planejou na lua nova, executou, começou a executar
na lua crescente, começou a colher os frutos no verão e trazer tudo aquilo que a gente trabalhou vir à tona. E aí, na lua minguante, que é no outono, né, que seria comparado com a lua minguante, no outono, a gente então se recolhe novamente para fazer uma análise de tudo que a gente viveu nas três luas anteriores, né? Nos três arquétipos anteriores, nas três estações anteriores. Então, é toda uma simbologia que está na nossa psique, que muitas vezes não é comentada, não é falada, não é trocada, né, de ideia. Então, assim, o quanto que tudo isso, não sendo divulgado, às vezes nos impede de chegar aonde a gente poderia chegar. Porque a gente fica preso, né, naquilo que o mundo traz para a gente, e não na frequência da natureza, naquilo que é natural. Isso tudo é natural para a nossa psique. Tem agora, a mitologia, né, traz a história de Deméter e Perséfone, né? Deméter é a deusa da fertilização, o arquétipo da mãe, né? E ela tem uma filha, Cora, que é sequestrada por Hades quando ela entra na adolescência, quando ela tá ali já uma moça formada. E Hades leva ela para o submundo, que Hades é o deus do submundo, né? E aí, lá, Cora vira Perséfone e se torna rainha do submundo. E se sente muito feliz, muito agradável lá. E não quer mais subir, né? Ela é sequestrada, mas ela tá muito bem ali, eles formam um casal muito bem. Só que Deméter, a mãe, entra em desespero com o sumiço da filha e para de produzir, de fertilizar a terra e as mulheres, né, para fecundar. E nesse momento, então, Zeus entende que precisa ir atrás da Perséfone para ver o que está acontecendo e trazê-la, né, de volta à mãe, para que a mãe possa fecundar a terra, porque ela está numa depressão profunda. E aí, quando ela, então, é preciso fazer um acordo para trazer Perséfone de volta, porque ela também gosta de lá. Então, o acordo é 6 meses, ela passa no submundo com Hades, 6 meses no Olimpo com a mãe. E aí a gente está nesse momento em que ela volta, né, do submundo para ficar com a mãe. Então, nos períodos em que ela está no submundo, a gente tem o outono e o inverno. Nos períodos em que ela está no Olimpo, a gente tem a primavera e o verão, né? Simbolicamente seria isso. A primavera, ela traz para a gente alguns aspectos importantes para a gente pensar. Primeiro, né, que os dias e as noites, elas passam a ter durações iguais agora. Então, a gente estava com as noites mais longas, agora a gente passa a ter a duração igual, que simboliza o equilíbrio entre a luz e a sombra, exatamente como a lua crescente, não é metade, a lua crescente está metade, lua cheia, metade clara, perdão, e metade escura, né? Além disso, o equinócio marca o meio do ano astrológico e um momento que enfatiza o encontro com o outro, porque aí a gente tem a entrada hoje também de Libra como energia regente nesse mês, né? Então aí a gente tem o elemento ar muito forte, a energia de Vênus, né? Que é a energia do feminino pairando sobre a Terra. E um momento de buscar, então, harmonia nas relações, vendo assim
e avaliando o que traz de equilíbrio para a nossa vida nesse momento. O que essa energia traz para a gente agora? Luz, virtudes e habilidades, ou seja, é um momento da gente buscar estratégias sociais, não só aquilo que está interno, mas também na conexão com o outro, no equilíbrio com o outro. A gente precisa tomar conta agora dos vícios, das sombras e das fragilidades. Então, muitas vezes, a nossa donzela tem dores. Então, observar se o que eu estou desejando tem a ver com a dor dessa donzela, a dor da minha adolescente interna. Será que o que eu vou sonhar, o que eu estou sonhando hoje, o que eu estou colocando na minha semente, nos meus sonhos hoje, são meus ou são da donzela? É porque às vezes a gente fica insistindo num sonho que não necessariamente é da mulher adulta, às vezes é da menina, é da donzela, tá? Então, buscar nesse momento o equilíbrio, a cura e a transformação. Esses são aspectos muito importantes da primavera que traz para gente aí uma busca, né? E uma ação, um movimento. Não dá mais para ficar esperando acontecer, né? Lua, agora na primavera, o movimento precisa ocorrer. Mais do que é, mais do que ficar sonhando, né? Porque às vezes a nossa donzela, ela fica lá na janela, esperando o príncipe encantado, né? Esperando o sonho bater a sua porta. É hora de ação, é hora de movimento, né? Então, qual é o primeiro passo que você vai dar agora? Qual é o movimento que você vai fazer agora? Tem algumas perguntas que são interessantes de se fazer a si mesma, que eu vou falar aqui. Deixa eu pegar que eu anotei. Ué, cadê? Peraí, deve estar em outro lugar. Aqui. Então, a primeira pergunta é: como está a natureza à minha volta? A gente tem vivido momentos em que recente, né, de queimadas, né, o que era para florescer não vai florescer. Eu acho muito importante trazer esse apontamento, porque a Terra não está conectada exatamente com a energia da primavera. Será que a gente vai ter floradas, né? Porque queimou. Então, às vezes, essa conexão também de pensar o que que eu gostaria que tivesse florido em mim agora, que não vai florir. Porque por conta daquela dor, por conta daquele trauma, por conta daquela história, né? Que eu permiti que acontecesse antes de qualquer coisa, né? Que eu permiti que acontecesse. A gente vê aí as queimadas, mas de certa forma, eu não tenho nada a ver com isso. Temos a ver com isso quando consumimos carne exageradamente, quando não cuidamos do alimento, né? Jogamos o alimento fora sem ter necessidade de jogar. Quando não prezamos a natureza, às vezes a gente vê aqui, ó, debaixo do nosso nariz derrubando árvores e a gente se cala, a gente não reclama. E toda vez que eu reclamo, que eu coloco na minha internet, no meu Instagram sobre isso, eu perco seguidores. Aí eu fico pensando, poxa vida, a gente não deveria se unir, né? Moradores de Curitiba, eles se uniram porque queriam derrubar lá um parquinho cheio de árvores para construir uma estrada, passar uma estrada por ali.
Eles simplesmente sentaram na frente das árvores. Esse foi o protesto. Vão derrubar, vão ter que machucar a gente. Então, são coisas que às vezes a gente deixa passar. E é uma geração que está deixando passar, né? Esse cuidado com a natureza. Então, o que será que eu preciso fazer para que floresça as coisas em mim? Né? Essa conexão do que está dentro e do que está fora, né? Prestar atenção nisso. A outra pergunta é: quem são as pessoas, os hábitos e as escolhas que nos nutrem e hidratam, o nosso tempo? Quem são as pessoas que estão ao seu lado que te nutre o teu feminino? E quais são as pessoas que não fazem isso? Então, às vezes, a gente fica ao lado de pessoas que não fazem mais sentido para a nossa vida, né? E temos comportamentos e ações que também não fazem mais, que secam a nossa terra interna e que nos impede de florir. Outra pergunta: o que podemos fazer para proteger nosso futuro e o dos seres que coexistem conosco neste momento? Sobre isso que eu estava falando agora, qual é a sua ação para cuidar da natureza? A primavera fala muito sobre, né? Então, assim, o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Né? Como eu posso reivindicar? Né? Às vezes a gente precisa e as vias de fato para que as coisas aconteçam. A gente não vai lá na Câmara dos Vereadores questionar por que que foi cortada tanta árvore nessa cidade. Para onde foi essa madeira? Para quê? Para quem? Né? São coisas que a gente não questiona. Né? Eu prestei atenção que eu fui nas cidades vizinhas aqui esses dias e todos estão no mesmo movimento, todos estão cortando árvore. Você chega em Alto Paraná, chega a dar dó, aquela avenida linda, maravilhosa que tinha cheio de árvore, não tem mais árvore, derrubou todas. Para pôr luz no lugar, a gente precisa começar a se questionar, né? Não engolir as coisas a seco, porque assim como a natureza está fora, muitas vezes está dentro de nós, na maioria das vezes. Na maioria das vezes estamos como a terra, seca, sem água, sem árvore, sem respirar, né? Como a gente vai florir se a gente não está cuidando nem fora e nem dentro? A gente não está nutrindo essa natureza. As políticas, os que quem pretende votar em outubro tem projetos de prevenção da natureza e pensa em políticas públicas que evidenciem e evitem catástrofes ambientais. Vocês estão olhando isso no candidato de vocês? Né? Não dá para passar pela primavera e tudo isso que está acontecendo na natureza e não trazer esses questionamentos, né? Porque daí eu estaria sendo omissa e não estaria fazendo a minha parte de fazê-las pensar sobre isso, tá? A natureza, ela está pedindo para que a gente cuide mais dela, não por ela, porque se morrer todos os seres humanos da face da Terra, a Terra se rejuvenesce e se refaz, se reconstitui e volta a viver. A gente tem prova disso na pandemia, né? Que alguns lugares ficaram inabitados e como refloresceu, né? Então, o cuidado com o planeta Terra não é para a Terra, é para nós. E eu gosto muito de fazer aquela comparação, né? As árvores, as flores, as matas, o planeta Terra em si é de uma energia feminina dominada pela água, que é uma simbologia do feminino, e pela terra, né, que é uma energia do feminino. Então, assim como a gente trata a terra, a gente trata o nosso feminino. Então, olha como o mundo, de forma geral, trata a energia do feminino, abusando, destruindo, machucando, queimando, né? A queimada, o fogo é uma energia masculina. E toda energia masculina em excesso vai nos ferir. Então, será que nós também, enquanto mulheres, não estamos carregadas de energia masculina e não sabemos sair disso, né?
Então, o quanto que a gente tem que saber se flexibilizar nas energias, né? Então, se eu estou no trabalho, eu preciso usar mais energia masculina. Mas se eu estou em casa com os filhos, no trato, no cuidado da casa, eu vou usar mais energia feminina, né? Hoje não tem mais essa lugar de homem, lugar de mulher. Tem como a gente usa essas energias. E o que vem acontecendo com a natureza é só reflexo do que vem acontecendo com nós, que temos dificuldade de trabalhar essas energias dentro de nós, ficamos presas dentro de conceitos, tá? Um outro símbolo que eu gosto muito na primavera, aí entrando mais para uma questão simbólica do nosso psique, é trazer a deusa da primavera, que é Ostara, tá? Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar a foto dela para vocês. Essa bonitinha aqui, ó, que tá no meio da floresta, com coelhos, flores, borboletas, e que vem trazer pra gente a notícia de que o inverno acabou, tá? Ela, simbolicamente, é uma deusa germânica da fertilidade, da primavera, do renascimento, do florescer, do novo, da luz e do equinócio. Ostara é aquela que anuncia o fim do inverno e começa a trazer mais luz e calor, gerando equilíbrio entre o dia e a noite, como são chamadas. Tudo começa com a sua chegada, perdão, tudo começa a se encher de vida, as sementes brotarem e o que estava debaixo da terra no inverno começa a nascer, removendo a forma, a casca, né? Então, se a gente for pensar, a semente tem uma casca dura que ficou ali, nesse período de inverno, a gente ficou gestando aquilo que a gente gostaria. Agora a gente tem que ter força, essa força da donzela para romper essa casca da semente, tá? A austera, ela diz que já passou o tempo suficiente de introspecção, ou seja, de ficar dentro da casa, que está agora é hora de sair para fora e florir. Ela te convida a sair do inverno interno, sair da tristeza, sair da introspecção, dos pensamentos, né? E ir ver o sol brilhar lá fora. Ostera diz que um novo dia, uma nova etapa da sua vida começa neste momento. Floresça e receba o presente que o inverno agora traz para a primavera da sua alma. Então, agora nesse momento, a gente vai meditar e fazer um movimento bem bonitinho, bem simbólico e às vezes até inocente que a nossa criança fazia e você também pode fazer em casa, que é pegar feijão, tá? Então, a primeira parte dessa aula eu vou deixar disponível no YouTube. A meditação vai só para o grupo lá. Mas eu sugiro que nesse momento, quem assistir aqui, faça o quê? Escreva num papel um ou dois sonhos para serem executados agora na primavera. Por que um ou dois, no máximo três? Porque nós somos seres humanos. Então não adianta a gente pegar e encher de sonhos como uma adolescente infantil que acha que vai dar conta de realizar tudo. Nós somos mulheres, nós temos afazeres, nós temos uma rotina, nós temos um monte de coisas, obrigações a cumprir. Então não adianta a gente colocar um monte de sonho mirabolante para realizar, que a gente não vai dar conta, que lá no final a gente vai se sentir frustrado e incapaz. Então coloca um, tá? Eu sei qual que eu vou colocar, tá? E aí você faz esse exercício, pode fazer agora que a gente vai utilizar na meditação. Escreve lá no papel qual é
esse sonho a ser realizado, a ser colocado em prática nesses meses de primavera, beleza? E depois você vai pegar um feijãozinho ou dois feijãozinhos para representar cada um desses sonhos. E aí a gente vai intencionar a energia desse sonho nesse feijão. E depois a gente vai colocar, depois que a gente terminar a meditação, a gente vai colocar esse feijãozinho lá na água, vai cuidar dele por uns dias para essa energia verberar e para nascer a folhinha do feijão que tem ali, sabe, simbolicamente para dizer para a gente se recordar que existe uma força além de nós, né? Que quando a gente intenciona, quando a gente coloca é, a espiritualidade, quando a gente se conecta com algo maior, quando a gente une a nossa mente, a nossa alma, nosso coração, nosso corpo em direção a uma coisa, o quanto isso ganha força e o quanto isso ganha poder. Então, você vai colocar lá depois da nossa meditação, quem não tiver acesso à meditação, intenciona, traz a sementinha do feijão para o seu coração, respira, né? Sente a energia, põe a sua energia do seu coração, da sua alma ali e põe a sementinha no algodão, que nem as crianças faziam, sabe? E todo dia que você for ali cuidar, por um pouquinho de água, lembra que você não está regando a semente, você está regando os seus sonhos. Vai lembrando que qual é a ação que você precisa fazer para nutrir as sementes que estão dentro de você para os seus sonhos realizarem. Sabe, é uma ação simbólica, mas que nos impulsiona. Eu vou fazer a minha aqui e espero que você faça a sua em casa, tá? Para quem vai só assistir esse vídeo pelo YouTube, a gente encerra por aqui. E para quem vai meditar, a gente continua. Então, bora meditar.